Todos os anos, o mundo produz mais de 60 milhões de toneladas de sabão. Uma figura enorme para algo que parece tão simples. Mas isto não é apenas um produto de limpeza. É a linha de defesa mais fundamental da humanidade. Com um mecanismo químico simples, ele quebra as membranas lipídicas que rodeiam bactérias e vírus, fazendo-os desintegrar-se e serem levados pela água. Esta química simples salvou milhares de milhões de vidas, desde surtos de cólera no século XIX até pandemias globais modernas. Por trás dessas barras brancas e lisas, existe uma filosofia de renovação, onde a própria natureza é transformada num símbolo de limpeza. O ingrediente-chave: óleo de girassol, o ouro líquido prensado de campos banhados pelo sol. Hoje vamos seguir a jornada notável de como esse ouro líquido se transforma nesta arma de higiene, um lembrete de que a pureza vem da nossa capacidade de recriar o que nos é mais familiar. A jornada da produção de sabão começa em vastos campos de girassóis iluminados pelo sol. Esta é a primeira e mais fundamental etapa do processo. A qualidade das sementes colhidas determina a eficiência tanto da prensagem como da reação de saponificação posterior. Embora o sabão possa ser feito de muitos tipos de gorduras, como sebo animal, óleo de coco ou azeite, o óleo de girassol é cada vez mais favorecido. A planta prospera em climas quentes, necessita de cerca de 2.000 horas de luz solar por ano e requer mínimos produtos químicos agrícolas, reduzindo o seu impacto ambiental. A colheita começa quando os girassóis inclinam a cabeça e as costas ficam castanhas. Os agricultores usam medidores de umidade portáteis para verificar cada lote. A colheita só começa quando o nível de umidade da semente cai abaixo de 20%, um limiar crítico para evitar a quebra da casca e minimizar a perda de óleo. As colheitadeiras de girassol estão equipadas com cabeças de corte estreitas, ajustadas para aparar apenas as cabeças sem danificar os caules. Dentro da máquina, um tambor rotativo debulha suavemente as sementes das suas cabeças, enquanto ventiladores de ar sopram pétalas e detritos maiores. Parâmetros-chave, como a velocidade do tambor e a pressão do fluxo de ar, são constantemente monitorizados para preservar a qualidade do óleo. As sementes separadas são recolhidas em contentores ventilados para evitar a condensação e manter a sua secura natural. Logo após saírem dos campos, os caminhões carregados com sementes de girassol chegam à estação de recepção. Este passo é crucial para estabilizar a qualidade da matéria-prima antes da extração de óleo, uma vez que as sementes recém-colhidas ainda contêm impurezas e retêm alta umidade que pode levar à deterioração. Na área de entrada, as sementes são despejadas em tremonhas de carga, que alimentam um sistema de peneiras vibratórias de múltiplos decks. Cada camada de peneira tem orifícios de tamanhos diferentes para separar palha, pó, fragmentos de casca e sementes vazias. Sopradores de ar de alta potência enviam uma corrente ascendente contra as sementes em queda, removendo detritos mais leves. Apenas os lotes que cumprem os requisitos de tamanho e peso passam para a secção de secagem. A secagem é realizada usando um fluxo constante de ar quente recirculado, mantido entre 100 e 110 graus Fahrenheit, ou cerca de 38 a 43 graus Celsius. Este processo opera continuamente durante várias horas, para reduzir a umidade da semente para 8 a 10%. A temperatura deve ser rigorosamente controlada. Se for demasiado alta, a estrutura do ácido gordo decompõe-se. Se for demasiado baixa, as sementes permanecem úmidas, permitindo o crescimento de bolor. Sensores de temperatura e umidade transmitem dados para um painel de controlo central, onde os engenheiros monitorizam o processo em tempo real. Assim que a secura-alvo é atingida, as sementes arrefecem naturalmente, passam por um separador de metais e uma unidade final de classificação. As sementes limpas, secas e uniformes são finalmente armazenadas em silos de aço selados, prontas para a fase de prensagem. Quando as sementes atingem o nível de umidade ideal, são transferidas para a área de prensagem, onde a essência preciosa no interior é extraída sob imensa pressão mecânica. Primeiro, as sementes são esmagadas por rolos de parafuso de aço gêmeos, partindo-as em flocos finos para melhorar a eficiência da extração.
Este material triturado entra então numa prensa de parafuso. Aqui, forças de compressão que atingem vários milhares de libras por polegada quadrada espremem o óleo através de fendas finas. O líquido resultante é conhecido como óleo cru. O bolo de prensa restante é reaproveitado como ração animal ou convertido em biocombustível. O óleo cru nesta fase tem uma tonalidade dourada escura e contém impurezas naturais, como ceras e proteínas. Para estabilizar a sua qualidade, o óleo é suavemente aquecido entre 160 e 180 graus Fahrenheit, ou 70 a 80 graus Celsius, para remover a umidade. É depois filtrado através de membranas de celulose para eliminar partículas sólidas. Em instalações modernas, é aplicado um passo adicional chamado desparafinagem a frio. O óleo é arrefecido a cerca de 35 a 40 graus Fahrenheit, ou 1 a 4 graus Celsius. Isto permite que as ceras cristalizem e se separem por centrifugação. Após a refinação, o óleo torna-se claro e amarelo pálido, com um teor de umidade abaixo de 0,1%. O óleo acabado é então armazenado em tanques de aço inoxidável herméticos, protegido da luz e do oxigênio, pronto para a próxima fase. O óleo de girassol refinado é bombeado para um vaso de reação, o coração de toda a linha de produção, onde ocorre o passo mais crucial, a saponificação. Esta é a reação química entre o óleo vegetal e um álcali forte, tipicamente hidróxido de sódio, ou NiOH. A reação produz dois produtos principais: sabão, o sal de sódio dos ácidos gordos, e glicerina, um umectante natural que mantém o sabão suave. Como o óleo de girassol contém níveis elevados de ácidos oleico e linoleico, promove uma reação estável, resultando numa espuma fina e textura leve. O óleo é aquecido entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 71 graus Celsius. Após isso, a solução de hidróxido de sódio é introduzida sob pressão controlada. Agitadores de hélice dupla operam continuamente para garantir uma mistura completa. Sensores monitorizam constantemente o pH, a temperatura e a condutividade para evitar excesso de álcali, um fator que pode causar irritação na pele. À medida que a reação se aproxima da conclusão, a mistura começa a engrossar. A cor muda de amarelo pálido para branco creme. Durante a fase final da mistura, são adicionados pigmentos naturais como argila, carvão ativado ou açafrão da Índia para colorir o produto. O sabão cru é então separado da solução de glicerina e lavado com salmoura para remover impurezas antes de ser transferido para a área de neutralização. Após a neutralização, o sabão cru é arrefecido e moído em pequenos grânulos, conhecidos como noodles de sabão. Estes grânulos são alimentados num misturador de parafuso duplo, onde eixos contrarrotativos amassam o material continuamente para alcançar uma textura uniforme e maleável. Durante este processo, a glicerina é adicionada para reter a umidade, o sal puro aumenta a dureza. Óleos essenciais naturais, como lavanda, bergamota ou hortelã-pimenta, são pulverizados diretamente na câmara de mistura. Se for desejada a cor, pigmentos minerais naturais como argila vermelha ou carvão ativado são introduzidos na fase final. Cada parâmetro, temperatura, viscosidade e tempo de mistura, é cuidadosamente controlado. Isto garante que a fragrância e a cor se misturam uniformemente, resultando numa massa de sabão suave, macia e estruturalmente estável. Após a mistura completa, a massa de sabão suave e maleável é alimentada numa extrusora a vácuo, uma máquina responsável por comprimir, desaerar e homogeneizar o material antes da moldagem. Dentro da câmara de extrusão, um parafuso rotativo impulsiona continuamente o sabão para a frente sob alta pressão. A meio do corpo da máquina, uma câmara de vácuo remove todas as bolhas de ar microscópicas e bolsas de ar presas. Este passo é o segredo. Garante que o sabão extrudido emerge denso, sólido e com uma superfície perfeitamente lisa. Se os níveis de pressão ou vácuo não forem controlados com precisão, as barras acabadas podem mais tarde desenvolver vazios ou rachaduras. Assim que a pressão estável é alcançada, o sabão é forçado através de uma placa de matriz de aço. Sob compressão intensa, o material é extrudido em fios macios e uniformemente coloridos, um sinal de que a sua plasticidade está em níveis ideais.
Estes fios são recolhidos e preparados para uma segunda passagem de extrusão, para aumentar ainda mais a densidade. Finalmente, a massa de sabão densa e uniforme é empurrada para fora através da cabeça da matriz em barras longas e contínuas. Para garantir que cada barra cumpre as dimensões precisas necessárias para a estampagem, estas barras extrudidas são enviadas através de uma máquina de corte automática. Sensores ópticos detectam a posição e a velocidade de movimento das barras de sabão, sincronizando a rotação do cortador com a taxa de extrusão. Esta precisão é crítica. Imediatamente após o corte, os tarugos de sabão são empurrados para moldes de metal por pistões pneumáticos dentro de uma prensa de estampagem hidráulica. A alta força de compressão compacta o sabão completamente, eliminando vazios internos e moldando a superfície exterior. Esta etapa transforma os tarugos recém-cortados em espaços em branco sólidos e uniformes. Quando as barras de sabão moldadas ainda estão macias, passam para a gravação do logótipo. Moldes de aço gravados em relevo são suavemente aquecidos e pressionados contra a superfície do sabão por pistões pneumáticos, imprimindo marcas de marca nítidas e consistentes. Após a gravação, as barras de sabão passam por inspeção através de câmaras ópticas e verificações manuais de qualidade. Os técnicos examinam a profundidade e clareza do logótipo, bem como a suavidade e a cor. Os produtos que cumprem os padrões de qualidade são enviados para a linha final de embalagem. Antes de serem embaladas, são suavemente arrefecidas com um fluxo de ar seco para estabilizar a sua estrutura e preservar a fragrância. Cada barra passa então por uma máquina de embalar em película ou papel parafinado, onde a embalagem é selada com calor suave. As embalagens são automaticamente rotuladas com códigos de lote, datas de produção e origens. Os sabonetes embalados são então empilhados em caixas de cartão resistentes à umidade, selados e transferidos para armazenamento para expedição. Mas sabia que esta invenção tem mais de 4.000 anos? Foi criada acidentalmente na antiga Mesopotâmia. Ao ferver gordura animal com cinza de madeira, descobriram uma substância capaz de lavar a sujidade, dando origem ao próprio conceito de higiene. Sabia também que a glicerina, o subproduto natural da saponificação, é um umectante tão valioso que muitas vezes é separado e vendido separadamente a empresas de cosméticos. O sabão que usamos hoje é o herdeiro direto desta longa linha de inovação, um escudo silencioso aperfeiçoado ao longo de milênios. Dos campos dourados de girassol às barras de sabão puras e perfumadas, é uma jornada que une agricultura, química e engenharia precisa. Cada etapa, desde a colheita e prensagem do óleo até a saponificação, moldagem e embalagem, reflete como a humanidade transforma recursos naturais em produtos que servem à limpeza e à saúde. 60 milhões de toneladas. Da energia de 2.000 horas de luz solar à pressão de milhares de libras e à remoção de ar a vácuo. Toda esta engenharia complexa serve um propósito: criar o escudo mais simples, mais familiar e mais fiável que a civilização possui. Aquela caixa de cartão que chegou hoje à sua porta, que você abriu e descartou sem pensar, não é o fim da história. É o começo de uma jornada industrial épica. Todos os anos, mais de 110 milhões de toneladas de papel e cartão são descartadas só nos Estados Unidos. Com essa quantidade, seria possível construir uma muralha de caixas que vai até a Lua e volta. A maioria vê nisso uma montanha de lixo, mas para a indústria é uma mina de ouro. Escondido no ciclo de vida de cada caixa está um segredo. Ela pode renascer não uma, não duas, mas até 7 vezes. Como é que algo destinado ao lixo se transforma na espinha dorsal do comércio global, vez após vez? Prepare-se para testemunhar um dos processos de ressurreição industrial mais impressionantes do planeta. A jornada começa no caos do nosso consumo diário. Nos bastidores de supermercados e nos armazéns de gigantes do comércio eletrônico, o volume de cartão descartado é colossal. Aqui, prensas hidráulicas poderosas entram em ação, comprimindo montanhas de caixas soltas em fardos perfeitos e densos, cada um pesando quase 1 tonelada. Estes cubos de cartão são o primeiro passo para transformar o caos em ordem.
Todos os dias, milhares destes fardos são carregados em caminhões e iniciam a sua peregrinação até os centros de reciclagem. Ao chegarem aos portões da fábrica, o ar vibra com o rugido de máquinas colossais. Cada caminhão é pesado, cada fardo é descarregado e inicia-se a primeira batalha, na guerra contra a contaminação. Inspetores humanos e sensores ópticos trabalham em conjunto, numa linha de defesa implacável. A sua missão: caçar os inimigos da reciclagem. Pedaços de fita plástica, agrafos de metal esquecidos, fios de nylon, qualquer vestígio de gordura ou umidade excessiva. Um único erro pode comprometer toneladas de matéria-prima. Um fardo contaminado é um lote inteiro arruinado. Após esta triagem rigorosa, os fardos são classificados por tipo: o robusto cartão canelado, o elegante cartão plano, as caixas com impressão colorida. Cada categoria seguirá um destino diferente, pois a qualidade do produto final depende desta separação inicial. Com o exército de fardos limpo e organizado, eles estão prontos para o batismo. Para se tornarem matéria-prima, eles precisam de ser desfeitos, devolvidos à sua essência fibrosa. E a única força capaz de o fazer em escala industrial é a força brutal da água. Bem-vindo ao coração pulsante da fábrica, o hidropulper. Um caldeirão gigante com capacidade para dezenas de milhares de litros de água aguarda a sua refeição. Um a um, os fardos de 1 tonelada são largados neste vórtice violento. A água não é calma, ela é uma força da natureza controlada. Lâminas de rotor maciças, o coração mecânico de todo o processo, giram a centenas de rotações por minuto. Elas criam uma turbulência tão intensa que a estrutura multicamadas do cartão é simplesmente desintegrada. A cola endurecida que unia as folhas é arrancada. As tintas e os finos revestimentos plásticos são descolados das fibras como pele velha. A mistura é intencionalmente diluída até um estado quase líquido, onde apenas 1 a 2% é fibra e o resto é água. Esta sopa diluída dá a cada fibra espaço para respirar, permitindo que a água a ataque de todos os lados, limpando-a e separando-a das suas vizinhas. O que antes era um bloco sólido de cartão é agora uma pasta castanha e espessa, uma massa uniforme de celulose. É o primeiro vislumbre de uma nova vida, mas esta pasta ainda é grosseira, impura e fraca. Antes de poder tornar-se papel forte, as suas fibras, como músculos cansados, precisam de ser recondicionadas e fortalecidas a um nível invisível a olho nu. Esta sopa de fibras ainda é fraca e caótica. Para lhe dar força, ela precisa de uma nova estrutura, construída a um nível invisível. A pasta é bombeada para máquinas de refinação, onde passa entre discos rotativos equipados com lâminas microscópicas. Este processo não corta as fibras, mas desfia-as delicadamente. A superfície de cada fibra de celulose é fibrilada, abrindo inúmeros pequenos braços, que mais tarde se entrelaçarão para criar uma ligação incrivelmente forte. No entanto, cada ciclo de reciclagem encurta e enfraquece as fibras. Para rejuvenescer a mistura, a fábrica injeta sangue novo, uma porção de polpa virgem extraída diretamente da madeira. Esta mistura de fibras veteranas e recrutas jovens cria o equilíbrio perfeito entre sustentabilidade e resistência. As camadas exteriores das futuras caixas, que exigem uma superfície mais lisa e rígida, recebem uma dose maior de fibras virgens. O interior, o miolo canelado, pode ser feito quase inteiramente de material reciclado, mas a receita secreta não está completa. Aditivos são introduzidos na mistura: amido para dar rigidez, agentes de colagem para controlar a absorção de água e resinas especiais para aumentar a resistência à umidade. O que era uma pasta grosseira transforma-se agora numa matéria-prima de alta tecnologia, uma suspensão perfeitamente calibrada, limpa e pronta para o milagre da criação. A pasta perfeitamente preparada, agora com 99% de água, inicia a sua jornada na máquina de papel, uma maravilha da engenharia com centenas de metros de comprimento. Uma torrente castanha e espessa é despejada uniformemente sobre uma vasta tela de arame, que se move a uma velocidade vertiginosa. E então, o momento mágico acontece.
A gravidade e sistemas de vácuo puxam a água para baixo, através de milhares de aberturas minúsculas na tela. A água despede-se das fibras, deixando para trás uma fina camada de celulose. As fibras, agora livres da água que as separava, começam a assentar e a entrelaçar-se, formando uma teia delicada. Rolos de prensa gigantes por baixo da tela espremem suavemente mais água, compactando esta nova formação. Diante dos nossos olhos, o líquido transforma-se em sólido. Onde antes havia um fluxo disforme, agora emerge uma folha contínua de papel, pálida e úmida. Sensores a laser monitorizam cada milímetro da sua superfície, medindo a espessura, a uniformidade e a umidade, garantindo que nenhum defeito interrompa este nascimento delicado. Uma nova folha de papel nasceu, mas ainda está encharcada, contendo mais de metade do seu peso em água. É frágil, vulnerável. Para ganhar a sua força lendária, ela deve agora enfrentar o seu maior desafio, a prova de fogo e pressão. A folha úmida e trêmula é guiada para a secção de prensas. Aqui não há delicadeza. Pares de rolos de aço maciço, cada um pesando mais que um carro, espremem a folha com uma força de centenas de toneladas. A água é literalmente esmagada para fora das fibras, que são forçadas a unir-se numa ligação mais íntima e forte. A espessura da folha é estabilizada, a sua superfície alisada. Mas a força bruta da pressão não é suficiente. A folha, agora mais forte, mas ainda úmida, entra na secção de secagem. Um túnel de calor que se estende por mais de 100 metros. Dezenas de cilindros de aço polido, gigantescos e ocos, são aquecidos internamente com vapor a alta pressão, atingindo temperaturas de superfície superiores a 300 graus Celsius, mais quente que um forno de pizza industrial. A folha de papel serpenteia por este labirinto incandescente, deslizando sobre cada cilindro quente. O calor evapora a umidade restante de forma gradual e controlada. Se for demasiado rápido, o papel torna-se quebradiço. Se for demasiado lento, a linha de produção para. Um fluxo constante de ar quente circula, mantendo a temperatura e a umidade num equilíbrio perfeito. Ao emergir do outro lado, o teor de umidade da folha caiu de mais de 50% para uns meros 5%. Agora ela está seca, forte e estável. A folha acabada, uma teia contínua com vários metros de largura, é finalmente enrolada em bobinas gigantes, cada uma com mais de 3 metros de diâmetro e pesando várias toneladas. Temos papel, mas ainda não temos a força de uma caixa. O segredo da sua resistência estrutural reside no próximo passo. Estes rolos maciços de papel plano são a matéria-prima para a etapa final e mais engenhosa, a canelagem. Uma folha de papel é alimentada entre 2 rolos de aço com ranhuras, que se encaixam como engrenagens. Sob alta temperatura e pressão, estes rolos forçam o papel a adotar uma forma de onda contínua e perfeita. Esta simples alteração geométrica é um golpe de gênio da engenharia. A estrutura ondulada, conhecida como fluting, aumenta exponencialmente a capacidade do papel de resistir à compressão vertical, sem adicionar praticamente nenhum peso. Cada onda atua como um arco de engenharia em miniatura, distribuindo a força de forma incrivelmente eficiente. Mas o núcleo canelado é apenas o esqueleto. Para se tornar uma estrutura completa, precisa de ser revestido. Um sistema automatizado aplica linhas finas e precisas de um adesivo de alta performance no topo de cada onda. Imediatamente, 2 folhas de papel plano, os liners, são prensadas firmemente por cima e por baixo, criando uma sanduíche de força. Esta nova folha de 3 camadas, agora chamada de cartão canelado, passa por uma série de rolos que garantem uma ligação perfeita. O resultado é um material leve, barato e surpreendentemente robusto, a base para quase todas as embalagens do mundo. A partir daqui, lâminas industriais cortam, vincam e dobram estas folhas nas infinitas formas de caixas que conhecemos, cada uma delas uma pequena fortaleza de papel. Mas será que este ciclo pode durar para sempre? Não exatamente. A fibra de celulose, após ser reciclada entre 5 a 7 vezes, torna-se demasiado curta e fraca para formar um cartão resistente. Mas mesmo nesse ponto, o seu valor não desaparece.
Estas fibras cansadas são reaproveitadas para fazer produtos menos exigentes, como caixas de ovos ou guardanapos de papel. E um facto surpreendente de outra indústria: na produção de vidro, a adição de apenas 10% de material reciclado reduz o consumo de energia em 3%, provando que a reciclagem é uma força poderosa em toda a indústria. E assim, o ciclo fecha-se. O que começou como uma caixa amassada num canto de um armazém, renasce como milhares de novas embalagens, perfeitamente formadas e prontas para proteger os produtos que movem a nossa economia. Cada uma destas caixas que vemos nos caminhões, nos armazéns e à nossa porta é um testemunho silencioso deste processo. Cada tonelada reciclada representa 17 árvores que continuam de pé, quase 26.500 litros de água poupados e 1 tonelada de dióxido de carbono que nunca chegou à atmosfera. Da próxima vez que tiver uma caixa de cartão nas mãos, lembre-se da sua incrível jornada. Você não está a descartar lixo, você está a dar o primeiro passo na sua próxima vida. Mais de 200 mil toneladas de gás tóxico são transformadas em enxofre sólido todos os dias. É o ouro industrial que alimenta todo o mundo químico. A jornada deste elemento é extraordinária. O vapor quente condensa-se num fluxo de líquido vermelho brilhante e depois cristaliza-se em blocos dourados sólidos. Desde as minas vulcânicas na Indonésia até as refinarias de petróleo no Médio Oriente, a produção de enxofre é a prova da nossa capacidade de transformar veneno em poder. E essa é a jornada que estamos prestes a descobrir. Do que antes parecia uma substância vulgar, escondida no subsolo, o enxofre tornou-se uma das matérias-primas mais influentes no mundo industrial. Todos os anos, mais de 70 milhões de toneladas são produzidas globalmente. A maior parte é recuperada do gás sulfídrico, um composto tóxico com cheiro a ovos podres, libertado durante a extração de petróleo e gás natural. Uma vez separado e refinado, o enxofre torna-se a base para a produção de ácido sulfúrico, o químico essencial por trás de centenas de indústrias, desde fertilizantes e baterias a produtos farmacêuticos e metalurgia. Mas muito antes de entrar nas fábricas, este elemento estava ligado à fé e à guerra. No Antigo Egito, o enxofre era usado para purificação e mumificação. Na China, tornou-se um ingrediente-chave na invenção da pólvora. Ao longo de milhares de anos, a humanidade transformou os fumos tóxicos e o odor vulcânico acentuado do enxofre num pilar do progresso. Se o processo Frisch representa o auge da engenharia moderna, a mineração de enxofre vulcânico mostra como os humanos ainda aproveitam a energia bruta da própria Terra. Em locais como a cratera do Monte Ijen, na Indonésia, uma das poucas minas de enxofre natural ainda ativas hoje. O processo desenrola-se num cenário que é simultaneamente majestoso e implacável. Toda a área está coberta por um denso fumo branco, onde os gases de sulfureto de hidrogênio e dióxido de enxofre escapam constantemente do solo a temperaturas de mais de 400 graus Fahrenheit. Quando estes gases tóxicos encontram o ar frio e o oxigênio, inflamam-se no famoso fogo azul, chamas azuis brilhantes que podem atingir até 15 pés de altura, visíveis apenas na escuridão da noite. A cena é surreal e bela, mas também revela um ambiente mortal, onde uma única respiração profunda pode queimar os pulmões ou cortar totalmente o oxigênio. Através da névoa espessa, os mineiros indonésios, a maioria deles trabalhadores independentes, escalam a cratera todos os dias, carregando cestos de bambu e barras de ferro. Eles instalam tubos de cerâmica ao longo das paredes da cratera para direcionar os gases quentes para fora, permitindo que o processo de condensação ocorra de forma mais uniforme. À medida que os gases encontram o ar mais frio, o enxofre evaporado começa a condensar, transformando-se num líquido borbulhante vermelho-laranja que flui ao longo dos canais de rocha natural. Em poucos minutos, o enxofre derretido arrefece e solidifica numa crosta amarela brilhante, a forma bruta e primitiva do enxofre. Os mineiros então quebram estas crostas manualmente, usando martelos de metal ou pés de cabra. Cada pedaço pesa cerca de 10 a 20 libras, e eles carregam cesto após cesto, até que o peso total atinja entre 150 e 200 libras.
Eles carregam estas cargas por uma encosta de quase 2 milhas de comprimento, com algumas secções subindo a quase 45 graus, muitas vezes descalços ou usando sandálias de borracha finas. Trabalhando em condições tão tóxicas, a maioria não tem mais do que um pano úmido ou uma simples máscara de tecido para cobrir o rosto. No entanto, muitos continuam o trabalho durante décadas, ganhando apenas 3 a 5 dólares americanos por dia. No local de recolha, perto da base do vulcão, os blocos de enxofre arrefecidos são separados por tamanho e pureza antes de serem enviados para refinação. Toda a área de Kauai e Jen produz apenas cerca de 20 a 30 toneladas de enxofre por dia, mais de 400 vezes menos do que a quantidade recuperada diariamente num único complexo industrial no Catar. Esta operação em pequena escala revela uma verdade impressionante. Enquanto o Catar representa o auge da segurança de alta tecnologia em circuito fechado, Kauai e Jen permanece um retrato vivo da resistência humana. Então, como é que a indústria obtém os seus milhões de toneladas? Na indústria de refinação de petróleo e gás natural, o enxofre não é extraído diretamente das rochas. Em vez disso, é recuperado do gás sulfídrico, um subproduto tóxico que se forma durante o processamento do petróleo bruto. Em vez de libertar este gás para a atmosfera, as refinarias aproveitam-no através do que é conhecido como o processo Claus. Um método que é simultaneamente seguro e eficiente em termos energéticos. Começa quando parte do sulfureto de hidrogênio é queimada dentro de uma câmara de reação, o que produz gás dióxido de enxofre. Estes dois gases são então misturados e reagem a altas temperaturas, criando um fluxo de vapor de enxofre e vapor de água. Esse vapor é arrefecido dentro de um condensador, onde o enxofre se transforma num líquido vermelho brilhante que goteja para um poço de recolha. Aí é purificado, arrefecido e solidificado em densos blocos dourados. Este método permite recuperar mais de 95% do enxofre no gás de entrada, transformando o que seria um resíduo tóxico num recurso industrial valioso. Mas antes de se tornar ouro, tem de passar por uma purificação final. Depois de recuperado, o enxofre bruto ainda contém muitas impurezas, como poeira mineral, cinzas vulcânicas e vestígios de óleo. Para atingir o nível de pureza necessário, é enviado para um tanque de fusão controlado, onde a temperatura é cuidadosamente regulada. O processo começa com o aquecimento gradual do enxofre a cerca de 260 graus Fahrenheit, o suficiente para o derreter completamente sem alterar a sua estrutura química. Uma vez liquefeito, o enxofre fundido é bombeado através de um sistema de filtração de várias fases, no qual camadas de malha metálica e materiais porosos retêm as partículas sólidas restantes. Na fase seguinte, o líquido passa para uma torre de decantação que separa o vapor e os compostos voláteis. Quaisquer resíduos orgânicos ou vestígios de metais são removidos num tanque de absorção. Graças a estes passos, a cor do enxofre torna-se mais clara e uniforme. Quando todas as impurezas são eliminadas, o enxofre atinge um nível de pureza de até 99,9%. Esta é a qualidade exigida antes de seguir para as linhas de produção química. Após a fase de refinação, o fluxo de enxofre fundido purificado é enviado diretamente para a área de arrefecimento e peletização. Aqui, um sistema de distribuição controlado por pressão divide o fluxo em jatos finos que são pulverizados numa torre de arrefecimento cheia de ar fresco circulante. Dentro desta câmara, a temperatura é cuidadosamente regulada para que o enxofre solidifique no ar, formando pequenas pelotas redondas. O ar frio é soprado para cima a partir da base, criando um fluxo em contracorrente oposto ao enxofre em queda. A diferença de temperatura faz com que cada gota endureça gradualmente, ainda suspensa no ar, produzindo pelotas esféricas uniformes com apenas alguns centímetros de diâmetro. Na parte inferior da torre, as pelotas endurecidas são recolhidas numa esteira de arrefecimento por ar forçado, onde o fluxo de ar distribuído uniformemente baixa a sua temperatura para cerca de 120 graus Fahrenheit. O material arrefecido é então transferido para uma peneira vibratória de múltiplos níveis, que classifica as pelotas por tamanhos industriais padrão. O produto final são pelotas de enxofre finas e uniformes, com uma superfície seca e uma cor amarela dourada natural.
Esta forma granular é preferida em aplicações industriais porque é fácil de embalar, produz menos poeira e derrete de forma mais uniforme. As pelotas de enxofre purificadas são transferidas diretamente para uma instalação de armazenamento selada, localizada junto ao terminal de exportação. Toda a área é mantida sob condições secas, frescas e livres de poeira. Uma rede de sensores monitoriza continuamente a umidade para garantir que o material mantenha sua cor dourada, brilhante antes do carregamento. A partir daí, as pelotas movem-se ao longo de um sistema de transporte fechado de baixa pressão, que as leva diretamente para a estação de carregamento de navios. Na doca, o equipamento de carregamento automatizado controla tanto a taxa de fluxo como o peso total do enxofre, à medida que este é descarregado nos porões de carga do navio. Cada porão é dividido em compartimentos mais pequenos, revestidos com materiais resistentes à umidade e equipados com ventiladores de ventilação com regulação de pressão para manter temperaturas estáveis durante toda a viagem. Rotas de navegação especializadas que ligam o Médio Oriente, o Sudeste Asiático e a América do Norte formam uma rede de transporte global massiva. Cada navio que sai do porto transporta dezenas de milhares de toneladas de enxofre, uma mercadoria silenciosa que, no entanto, serve de base a inúmeras indústrias em todo o mundo. Mas por que tanto esforço para transportar este pó amarelo? Para onde vai ele? A resposta está mesmo debaixo do capô do seu carro. Depois de refinado, o enxofre torna-se um dos materiais silenciosos que mantém a indústria moderna a funcionar. A maior parte do fornecimento mundial de enxofre é usada para produzir ácido sulfúrico, um químico tão essencial que o seu volume de produção é frequentemente visto como uma medida da força industrial de uma nação. O que poucas pessoas sabem é que este mesmo ácido também vive dentro das baterias de carro. Dentro de cada bateria, o ácido sulfúrico atua como o eletrólito que permite que a eletricidade flua, carregue e descarregue repetidamente para ligar o motor. Mas como é que esse ácido é realmente enchido na bateria? Antes de chegar ao núcleo, a solução de ácido sulfúrico purificado é diluída até a densidade precisa e arrefecida a uma temperatura segura. Cada caixa de bateria vazia é posicionada com precisão sob um conjunto de bicos de enchimento automatizados. O sistema opera com uma margem de erro inferior a 1 milésimo, garantindo que cada célula recebe exatamente a quantidade de ácido projetada para a sua capacidade. Quando as válvulas se abrem, os fluxos de ácido sulfúrico entram nas câmaras da bateria a uma taxa cuidadosamente controlada. Só quando cada célula atinge o seu limite de volume ideal é que as válvulas se fecham automaticamente, garantindo que não há transbordamento, falta ou bolhas de ar presas. Imediatamente após o enchimento, as baterias são colocadas numa esteira vibratória, permitindo que o eletrólito se espalhe uniformemente à volta das placas de chumbo e expulse quaisquer bolsas de ar restantes. Sabia que o enxofre foi um ingrediente-chave na invenção da pólvora na China antiga? E que antes do processo Claus existia o processo Frasch, que derretia o enxofre diretamente do subsolo, injetando água sobreaquecida a 330 graus Fahrenheit, e que o elemento enxofre sólido em si quase não tem cheiro. O famoso odor a ovo podre é o seu composto gasoso, o sulfureto de hidrogênio, o mesmo que as fábricas agora transformam em recurso. O enxofre começa a sua jornada em alguns dos ambientes mais hostis da Terra, mas tornou-se a base para inúmeros aspectos da vida moderna. 200 mil toneladas de gás tóxico, que poderiam envenenar a atmosfera, são capturadas e renascidas todos os dias. Do sopro venenoso dos vulcões e do trabalho manual no limite da vida, a alquimia industrial que transforma gás em líquido e líquido em grânulos puros, com 99,9% de precisão. A história do enxofre é mais do que química. É a história de como a humanidade aprendeu a pegar em resíduos venenosos e a transformá-los na fundação invisível que literalmente liga os motores do nosso progresso. Vocês acham que o compensado é apenas um monte de serragem prensada? Um material barato, usado para tapar buracos em construções? É hora de repensar.
E se eu dissesse que essa placa de madeira é, na verdade, um símbolo de alta engenharia? Um material projetado que começa sua jornada como uma fita de madeira quase transparente, com apenas 1 milímetro de espessura. Uma fita contínua, desenrolada de uma tora maciça, que gira a centenas de rotações por minuto contra uma lâmina afiada. Isso não é simplesmente madeira. É a engenharia transformando a natureza em algo mais forte. Mas como os engenheiros conseguem, literalmente, desenrolar uma árvore inteira? Como eles pegam essa fita frágil e a transformam em um painel estrutural tão forte e estável que se tornou a base da arquitetura moderna e do design de interiores? Esta é a incrível jornada da madeira, de uma floresta gerenciada até se tornar uma maravilha da engenharia. A jornada para criar uma única placa de compensado não começa em uma floresta antiga, derrubada ao acaso. Ela começa em um ambiente totalmente projetado e controlado. A fonte da matéria-prima são plantações industriais gigantescas. Pense nelas não como florestas, mas como máquinas verdes de alta eficiência. Vastas plantações de árvores como acácia, eucalipto ou pinheiro, plantadas em fileiras perfeitas. Diferente de uma floresta natural, que pode levar um século para se regenerar, essas árvores são cultivadas para crescer rápido. Elas atingem o tamanho ideal para o corte, em um ciclo incrivelmente curto, de apenas 7 a 20 anos. Cada hectare, cada metro quadrado, é otimizado. Em 1 hectare, podem crescer de 2.000 a 3.000 árvores, todas plantadas com um espaçamento calculado para que recebam a quantidade exata de luz solar e nutrientes, sem desperdício. Hoje, essas fazendas de árvores cobrem mais de 290 milhões de hectares ao redor do mundo. É uma área gigantesca que fornece mais da metade de toda a madeira usada para compensados no planeta. Este modelo de plantação industrial tem uma missão crítica. Ele permite que a indústria produza em massa, sem precisar destruir as florestas nativas, que são vitais para o nosso ecossistema. Quando chega a hora da colheita, não há espaço para improviso. É um balé mecanizado. Máquinas pesadas, chamadas harvesters, avançam em formação. Elas agarram a árvore, a cortam na base, removem todos os galhos e a cortam em toras padronizadas em questão de segundos. E aqui, a eficiência é total. Os troncos retos e perfeitos são separados e seguem para a fábrica. Mas e os topos das árvores? Assim que as toras chegam ao pátio da fábrica, elas entram no que parece ser uma gigantesca área de espera. Mas é uma espera de alto risco. Se as toras recém-chegadas da floresta forem deixadas ao sol e ao ar livre, elas secarão de forma desigual. A parte de fora secará mais rápido que o núcleo úmido. Essa tensão interna faz a madeira rachar, e uma tora rachada é inútil para o processo. Por isso, o pátio inteiro é equipado com sistemas de nebulização. Jatos de água finos borrifam as pilhas de toras constantemente, mantendo a umidade estável e protegendo a matéria-prima. Mas para que a madeira possa ser desenrolada, ela precisa estar macia. E para isso, ela precisa ser cozida. As toras são pegas por guindastes e mergulhadas em enormes piscinas de concreto ou seladas dentro de câmaras de vapor. A água nessas piscinas não está morna. Ela é mantida a uma temperatura escaldante, entre 80 e 100 graus Celsius. Praticamente água fervente. As toras ficam nesse banho de vapor por horas, às vezes até um dia inteiro. O calor intenso e a umidade penetram profundamente na madeira, até o seu coração. Esse processo relaxa as fibras de celulose e, o mais importante, amolece a lignina, a cola natural que mantém as fibras unidas. A tora, antes dura e rígida, torna-se flexível e maleável, pronta para a etapa mais impressionante de todas. Depois de cozidas, as toras estão prontas. Elas são movidas para o coração pulsante da fábrica. Primeiro, um sistema a laser escaneia a tora para alinhá-la perfeitamente. Então, ela é fixada em um torno industrial gigante, uma máquina chamada descascador ou laminador. A tora começa a girar, devagar no início e depois cada vez mais rápido, atingindo centenas de rotações por minuto. É um borrão de movimento. Então, uma lâmina de aço maciça, com mais de 3 metros de comprimento e afiada como uma navalha cirúrgica, avança. Ela é pressionada firmemente contra a tora em alta velocidade. O que acontece a seguir é quase mágico. A máquina não corta lascas.
Ela descasca a tora, como se estivesse apontando um lápis gigante. O resultado é uma fita contínua de madeira, uma única folha chamada lâmina ou folheado, que se desenrola da tora em um fluxo hipnótico e ininterrupto. A espessura dessa fita é o fator mais crítico de todo o processo. Ela tem apenas 1 a 3 milímetros de espessura. A precisão aqui é absoluta. Se a lâmina variar apenas 0,1 milímetros, mais fino que uma folha de papel, a folha inteira pode ser considerada inútil, pois comprometerá a força da placa final. Para garantir essa precisão, sensores a laser medem a espessura da fita milhares de vezes por segundo, enviando dados para um computador que ajusta a lâmina em tempo real. Em menos de 1 minuto, o que era uma tora sólida e pesada desaparece, deixando para trás apenas um pequeno núcleo cilíndrico e centenas de metros de fita de madeira perfeita. Esta longa fita de madeira agora é cortada por lâminas automáticas em painéis de tamanho padrão, mas eles estão completamente encharcados, contendo mais de 30% de água do processo de cozimento. Se fossem prensados assim, a água se transformaria em vapor e explodiria a placa. Eles precisam ser secos, e secos rapidamente. Os painéis molhados são alimentados em sistemas de secagem especializados. São túneis de fogo gigantescos, que se estendem por dezenas de metros de comprimento. As folhas são colocadas em correias transportadoras de metal e viajam por uma série de zonas de aquecimento. Dentro desses túneis, ventiladores potentes sopram ar superaquecido, com temperaturas que variam de 150 a 180 graus Celsius, por cima e por baixo de cada folha. O processo é rápido e violento. Em apenas 5 a 7 minutos, a umidade dentro da madeira evapora completamente. O nível de umidade despenca de 30% para um número exato, geralmente entre 6 e 8%. Esse número é o ponto de equilíbrio perfeito. Se a madeira for seca demais, ela se torna quebradiça e racha. Se não for seca o suficiente, a cola não vai aderir e a placa inteira irá falhar. Sensores de umidade monitoram cada folha que sai, garantindo que apenas os painéis perfeitamente secos sigam para a próxima etapa. Agora temos folhas de madeira secas, estáveis, mas ainda frágeis. É aqui que a verdadeira engenharia começa. As folhas passam por uma máquina chamada encoladeira, que usa rolos para aplicar uma camada perfeitamente uniforme de adesivo. Para móveis internos, usa-se resina de ureia formaldeído, mas para compensados que precisam resistir à água e ao tempo, usa-se a resina fenolformaldeído, uma cola industrial incrivelmente forte e à prova d'água. A espessura da cola é controlada em microns. Então vem o segredo da força lendária do compensado. As folhas são empilhadas, mas não de qualquer maneira. O segredo está na direção das fibras. A madeira natural é muito forte em uma direção, ao longo das fibras, mas muito fraca na outra, contra as fibras. Para resolver isso, os engenheiros empilham as folhas em um padrão cruzado. Uma camada tem as fibras na vertical, a próxima na horizontal, a seguinte na vertical e assim por diante. Essa estrutura cruzada distribui a força igualmente em todas as direções, criando um painel que é dramaticamente mais forte e mais estável do que uma placa de madeira maciça da mesma espessura. Este sanduíche de madeira e resina, que pode ter de 3 a 13 camadas, vai então para a prensa. O processo tem 2 etapas. Primeiro, a prensa fria, uma pressão hidráulica uniforme de 0,8 a 1,2 megapascals. É aplicada por cerca de 15 a 30 minutos. O objetivo aqui não é curar a cola, mas sim espremer todo o ar de dentro do sanduíche e garantir que a cola se espalhe perfeitamente, criando um contato total entre as camadas. É a preparação. Depois, o painel vai para o evento principal, a prensa quente. Esta é uma máquina de múltiplos andares, com placas de aço grossas que são aquecidas. A temperatura sobe para 120 a 150 graus Celsius, enquanto a pressão hidráulica aumenta massivamente, de 1 a 1,5 megapascals. Isso é uma força esmagadora, como colocar toneladas de peso em cada metro quadrado. Sob esse ataque combinado de calor extremo e pressão intensa, a resina fenólica passa por uma transformação química. Ela se polimeriza. Ela derrete, penetra profundamente nas fibras da madeira e depois endurece, soldando as camadas em um bloco único e indivisível.
Em cerca de 4 a 7 minutos, o que era uma pilha de folhas soltas torna-se um único painel de engenharia, perfeitamente plano e incrivelmente forte. O painel de compensado emerge da prensa quente, um produto finalizado. Ele é então movido para a área de acabamento. Serras de alta velocidade com pontas de diamante cortam as bordas, aparando qualquer excesso e deixando o painel com dimensões milimetricamente precisas. Em seguida, lixadeiras industriais com múltiplos rolos tratam a superfície, deixando-a lisa e pronta para uso. Mas e todo o lixo gerado até aqui? E os núcleos cilíndricos que sobraram dos tornos? E todas as aparas das bordas e as folhas que foram rejeitadas pelo controle de qualidade? Em uma fábrica moderna, absolutamente nada é desperdiçado. A fábrica opera em um sistema de ciclo fechado. Todos esses resíduos de madeira iniciam imediatamente uma segunda jornada industrial. Eles são transportados para trituradores potentes que os transformam em partículas de madeira, ou cavacos. Esses cavacos passam por telas vibratórias para separar impurezas e são secos em ar quente, reduzindo sua umidade a quase zero, apenas 2 a 3%. As partículas secas são então misturadas com resina em um tambor gigante. E aqui vemos outra camada de engenharia. O material é formado em um tapete de 3 camadas, como um sanduíche. Partículas finas nas superfícies para um acabamento liso e partículas mais grossas no meio para dar estrutura e força. Este tapete de partículas e resina é carregado em outra prensa quente, esta operando a temperaturas ainda mais altas, de 180 a 200 graus Celsius. A resina derrete e une as partículas, e o que era lixo renasce como uma placa de aglomerado, MDP, um material estável e econômico, pronto para ser usado em milhões de móveis. E vocês sabiam de algumas coisas? É essa estrutura de fibras cruzadas que torna o compensado tão estável. Ele resiste a empenar, encolher ou rachar em todas as direções, algo que a madeira maciça não consegue fazer. A cola fenólica usada no compensado naval é tão poderosa que você pode ferver a placa em água por horas, e as camadas simplesmente não irão se separar. E aqueles núcleos cilíndricos que sobram do torno, eles não são um problema. Eles são a principal fonte de matéria-prima para a linha de produção de aglomerado. Desde a pequena semente em um viveiro, passando pelos banhos de 100 graus para amolecer, enfrentando a lâmina de 3 metros que desenrola uma fita de 1 milímetro, até ser fundida sob toneladas de pressão a 150 graus. O compensado não é apenas madeira laminada, é um testemunho da engenhosidade humana. É um símbolo de como a engenharia pegou um recurso natural, analisou suas fraquezas e o redesenhou para ser melhor, mais forte, mais estável e mais eficiente. E tudo isso dentro de um modelo de produção sustentável. Um ciclo fechado, onde cada fibra, cada galho e cada pedaço de resíduo é transformado, garantindo que absolutamente nada seja desperdiçado. Olhe ao seu redor por um segundo. A ponte que você atravessa para o trabalho, a estrutura de aço escondida dentro das paredes do seu prédio, o carro em que você viaja. Quase tudo o que define o nosso mundo moderno é feito de aço. E o aço, na sua forma mais básica, é feito de pedra, rocha, minério de ferro. Mas como você transforma uma rocha vermelha e sem vida no metal mais forte da Terra? Você precisa de fogo, mas não qualquer fogo. Você precisa de um calor tão intenso que derreteria a própria rocha, um calor constante de quase 2.000 graus Celsius. E para criar esse tipo de fogo, o carvão comum que usamos para um churrasco é completamente inútil. Ele queimaria rápido demais, se transformaria em cinzas. Você precisa de algo muito mais puro, muito mais forte. Todos os dias, mais de 10.000 toneladas deste material negro e brilhante são consumidas pelas usinas siderúrgicas do planeta. Chama-se coque. E aqui está o segredo que poucas pessoas sabem. O seu verdadeiro trabalho não é apenas queimar. O seu trabalho mais importante é químico. Ele é a chave secreta que destranca o metal preso dentro da rocha. Esta é a história de como a engenharia humana pega uma montanha inteira de carvão, a cozinha por quase 20 horas seguidas em um forno sem ar para forjar o esqueleto invisível, mas todo-poderoso do nosso mundo. O coque é, sem exagero, a espinha dorsal de toda a indústria metalúrgica.
Pense nele não apenas como o combustível, mas como o ingrediente ativo. Se o aço fosse pão, o coque seria o fermento. É ele que causa a transformação. Dentro das fábricas gigantescas, ele faz duas coisas. Primeiro, gera o calor extremo. Segundo, e mais importante, ele realiza a química. Liberta o oxigênio do minério de ferro, deixando o metal puro para trás. Por causa desse papel duplo e insubstituível, a indústria siderúrgica que depende dele é um motor econômico inacreditável. Só nos Estados Unidos, esta cadeia de produção gera quase 520 bilhões de dólares todos os anos. É mais do que o produto interno bruto inteiro de muitos países. Ela sustenta direta ou indiretamente cerca de 2 milhões de empregos. Mas este poder colossal tem um custo igualmente colossal. Este é o grande paradoxo da nossa era. O processo de queima do coque nos altos fornos é a maior fonte de emissões de carbono em toda a indústria. É responsável por algo entre 65% e 80% de todo o dióxido de carbono libertado pela fabricação de aço. Cada tonelada de aço que produzimos tem uma sombra de carbono, e ela começa aqui. Para entender por que este material sujo é tão vital, nossa jornada começa muito antes do fogo da fábrica. Ela começa nas profundezas da terra. Em minas a céu aberto que mais parecem montanhas invertidas, máquinas titânicas operam em uma escala difícil de imaginar. Escavadeiras gigantescas do tamanho de prédios de 3 andares removem a terra. Elas carregam caminhões basculantes que parecem saídos de um filme de ficção científica. Cada caminhão pode transportar mais de 400 toneladas de carvão bruto em uma única viagem. Isso é o peso de 80 elefantes adultos, movido por um único veículo. Em outros lugares, a busca pelo carbono acontece em um mundo totalmente diferente. Milhares de pés abaixo da superfície, em túneis escuros e estreitos, máquinas de corte contínuo abrem caminho pela rocha. O ar é pesado e a temperatura pode chegar a 120 graus Fahrenheit, ou quase 50 graus Celsius, não por causa de máquinas, mas pelo calor da própria terra. Robôs e transportadores movem o carvão em um fluxo constante para a superfície. A escala global é quase incompreensível. Todos os anos, a humanidade extrai mais de 8 bilhões de toneladas de carvão. Desse número gigantesco, quase 1 bilhão de toneladas são destinadas a um único propósito: alimentar as coquerias do mundo. Imagine um trem de carga tão longo que poderia dar a volta ao planeta. E tudo isso apenas para fazer coque. Mas este carvão bruto, recém-saído da mina, não está pronto. Ele é uma mistura de tamanhos, poeira e impurezas. Para se transformar em coque, ele precisa primeiro de uma preparação precisa, quase como uma receita de alta gastronomia. Primeiro, ele passa por trituradores e britadores. O objetivo não é fazer pó. Pó de carvão queimaria instantaneamente, como fogos de artifício, e seria inútil. O objetivo é criar pedaços uniformes. O carvão triturado é então despejado em enormes peneiras vibratórias de múltiplos andares. É aqui que a mágica do tamanho acontece. O tamanho ideal para o processo de cozimento é muito específico, entre 1 e 3 polegadas, ou cerca de 2,5 a 7,5 centímetros. Por quê? Se for menor, ele sufoca o fluxo de ar dentro do alto forno. Se for maior, o calor intenso de 1000 graus não consegue penetrar até o centro do pedaço. Tudo que é muito grande ou muito pequeno é filtrado e removido. O que resta é o carvão perfeitamente dimensionado, mas ainda não acabou. Agora começa a arte da mistura. Assim como um mestre de café mistura grãos diferentes para obter o sabor perfeito, os engenheiros misturam diferentes tipos de carvão. Alguns tipos têm mais aderência, o que ajudará o coque a ficar forte. Outros têm menos enxofre ou cinzas, o que garante um aço final mais puro. Em salas de controle, computadores calculam as proporções exatas, misturando-os ao quilo para criar a receita perfeita. Quando a mistura de carvão está pronta, ela é levada por correias transportadoras para o coração da usina, as baterias de coque. Imagine uma fileira maciça de fornos parecidos com fornos de pão gigantes, mas com uma diferença crucial. Eles são câmaras altas e estreitas, com quase 20 pés, ou 6 metros de altura, e 40 pés de comprimento. O carvão é despejado pelo topo, enchendo completamente cada câmara.
Assim que a câmara está cheia, portas de aço maciças, pesando várias toneladas, descem e selam a abertura hermeticamente. E então o calor começa. Mas aqui está a regra de ouro, o segredo de todo o processo. Não há oxigênio lá dentro. O carvão não é queimado, ele é cozido. Pense nisso como o processo de assar mais extremo do planeta. Chamas de gás aquecem as paredes da câmara por fora e o calor irradia para dentro. Por 16 a 20 horas contínuas, o carvão é assado a uma temperatura de quase 2.000 graus Fahrenheit ou 1.100 graus Celsius. Se um único vazamento permitisse a entrada de oxigênio, todo o lote queimaria, viraria cinza e o processo falharia. A câmara deve ser uma tumba selada. Lá dentro, o carvão sofre uma metamorfose. Ele amolece, borbulha e libera tudo que não é carbono, umidade, gases, alcatrão, amônia. É uma purificação absoluta pelo calor. O que resta depois de quase um dia não é mais carvão. É uma estrutura de carbono quase pura. Após quase um dia de transformação silenciosa, chega o momento mais dramático e visualmente impressionante, a descarga. Não há explosão. Há um silêncio tenso, rompido apenas por um rangido baixo e profundo. As portas gigantescas em ambas as extremidades do forno se abrem. De um lado, uma máquina empurradora, o pusher, começa a se mover. É um ariete de aço maciço, perfeitamente alinhado, que avança centímetro por centímetro. A precisão aqui é de milímetros. Se o ariete errar o alinhamento, ele pode colidir com a parede de tijolos refratários, causando um dano de milhões de dólares e parando a produção. O ariete empurra. E do outro lado do forno, uma parede inteira de coque, com 6 metros de altura, brilhando em um laranja avermelhado ofuscante a 1.000 graus, emerge da escuridão. No instante em que este material incandescente encontra o ar, ele tenta entrar em combustão, mas não há tempo. Ele cai em um vagão de contenção especial, que o leva imediatamente para a torre de têmpera. É aqui que o fogo encontra a água. Milhares de bicos de água desabam sobre o coque quente. A reação é instantânea e violenta. Um rugido ensurdecedor, um trovão que faz o chão da usina tremer, enquanto colunas colossais de vapor branco sobem dezenas de metros no ar, envolvendo tudo em névoa. Em fábricas mais modernas, o processo é a seco. Gás inerte como nitrogênio é soprado através do coque quente. Este gás rouba o calor e, em vez de desperdiçá-lo, é canalizado para girar turbinas, gerando eletricidade para alimentar a própria fábrica. É a engenharia transformando um problema, calor extremo, em uma solução, energia limpa. O material que resta são blocos pretos e porosos, que brilham como metal. Este é o coque pronto, mas antes de cumprir seu destino, ele passa por um último exame. Ele é novamente peneirado para garantir o tamanho perfeito de 1 a 3 polegadas. Amostras são levadas ao laboratório. Lá, eles são colocados em tambores rotativos, como uma máquina de lavar gigante cheia de pedras, e girados para ver o quanto eles quebram. Somente o coque mais forte e resistente pode ir para o alto forno. E agora, o destino final, o alto forno. É uma estrutura titânica, um poço de fogo com dezenas de metros de altura. Pelo topo, camadas são carregadas em uma sequência precisa. Primeiro coque, depois minério de ferro, depois calcário e então mais coque. Lá dentro, a temperatura ultrapassa os 3.600 graus Fahrenheit, quase 2.000 graus Celsius. E aqui, a mágica química finalmente acontece. O coque, agora na temperatura máxima, libera um gás especial chamado monóxido de carbono. Este gás está faminto por oxigênio. Ele sobe pelo forno e encontra o minério de ferro, que é óxido de ferro. O gás faminto ataca a rocha e rouba o oxigênio dela. É uma reação química que liberta o ferro. A rocha sólida se desfaz e o ferro puro, agora líquido, escorre para o fundo do forno, formando um rio de metal derretido. O coque agiu como a chave que destrancou o metal. Este rio de metal laranja brilhante que escorre do fundo do forno ainda não é o aço que usamos, é ferro gusa. E ele tem um problema. Está sujo, contaminado com todo o carbono que acabou de absorver do coque. Este excesso de carbono o torna quebradiço como vidro. Para limpá-lo, ele precisa de uma etapa final, a mais violenta de todas. O ferro gusa líquido é despejado em um conversor básico de oxigênio, ou BOF.
um recipiente gigante em forma de pera. Então, uma longa lança de oxigênio desce do teto e dispara um jato de oxigênio puro a velocidades supersônicas diretamente no metal derretido. A reação é uma violência controlada, um rugido que abala o edifício, uma fonte de faíscas brancas e chamas que sobem alto. É o som do oxigênio queimando o excesso de carbono e as impurezas. Em questão de minutos, o ferro quebradiço é purificado, transformando-se no aço forte e flexível que conhecemos. A partir daqui, o aço líquido está pronto. Ele é derramado em moldes para solidificar em grandes blocos. Mas, enquanto ainda estão vermelhos de calor, esses blocos são enviados para os laminadores. Pense neles como rolos de macarrão industriais gigantes e poderosos. O aço quente passa entre rolos de aço maciço, que o espremem com uma força de milhares de toneladas, tornando-o mais fino e mais longo. É este processo de esmagamento que força os cristais do metal a se alinharem, dando ao aço sua força lendária. Ele se transforma em chapas finas para carros, vigas para prédios ou os trilhos que conectarão cidades. Mas antes de terminarmos, você sabia? O coque não é apenas uma estrutura forte, ele é, na verdade, uma esponja de carbono. É sua estrutura interna porosa, que permite que o ar quente flua através dele no alto forno. Mas é a força dessa estrutura de esponja que o impede de ser esmagado pelas toneladas de minério de ferro empilhadas sobre ele. Nenhum outro material no mundo pode fornecer calor extremo, força estrutural e a química de redução, tudo ao mesmo tempo. E aqueles gases e alcatrão liberados durante o cozimento de 20 horas. Eles não são desperdiçados. Eles são capturados, limpos e usados como gás combustível para aquecer os próprios fornos. É um ciclo quase perfeito. Então, como você transforma a rocha em aço? Você precisa da chave. Você usa o coque, da escuridão total da mina, ao cozimento selado de 20 horas, até o inferno controlado de 2.000 graus do alto forno. Cada viga que sustenta uma ponte, cada chapa de metal que forma um navio, existe por causa deste esqueleto de carbono. É a prova da nossa engenhosidade, da nossa capacidade de dominar os elementos, mas é também a nossa maior conta a pagar. Aquele gás, o dióxido de carbono, que é liberado quando o oxigênio é roubado da rocha, é o fantasma nesta máquina. O nosso mundo moderno, forte e imponente, é construído inteiramente sobre este processo. E a maior questão da engenharia para o século XXI é esta: agora que o dominamos, como vamos reinventá-lo? Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu. Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas. Rolos massivos de aço, pesando toneladas, são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto. A definição da forma vem do fogo concentrado. Laser CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha.
Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para a reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora. Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só. O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controle. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas. Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas, primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável. Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento. Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1, mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos. Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos. É usado um equipamento hidráulico pesado, que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única. Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente, mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica.
Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina. Esta rede complexa de computadores e sensores supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança. A máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito: luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços. O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas, para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pintura seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da terra, com milhares de toneladas de minério de ferro. Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste. O aço fundido é então transferido para poços de imersão. São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem. Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto?
Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel. O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus, que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional. Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho. Puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte, é a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo.